Grite assim comigo: libertando-se da vaidade. Só vocês. Libertando-se da vaidade. Última vez. Libertando-se da vaidade. A Bíblia, ela declara o princípio da diferença. O princípio da separação. Isso é algo bíblico. Todo seguidor de Jesus, ele terá de fazer renúncias por causa do Evangelho. Ele terá de fazer uma renúncia. Aquele que se converter, ele terá perdas nesta vida. Perdas que envolvem seus desejos, sua vontade. Porque é o princípio da diferença e da separação. Essa diferença que Deus propõe ao seu povo, que Deus exige de seus escolhidos, é justamente que vai fazer com que o mundo veja que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quem dá glória a Deus? Mateus, capítulo 10, versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Há perdas para aquele que abraça o Evangelho. Só que essas perdas, quando nós obedecemos a palavra, o Senhor nos dá muitos ganhos para a sua glória. Porque o Evangelho é renúncia. Lucas capítulo 9, verso 23. E Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele vai continuar mais ainda no verso 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, este a salvará. Então o Evangelho que não é feito de renúncia, de separação e de diferença, não é o Evangelho do Senhor. Porque o Evangelho do Senhor, vou repetir, ele envolve perdas de nossas vontades, de nossos desejos, de nossa maneira de expor, de falar, de viver, de pensar, de proceder. Nós temos de ter uma diferença que começa lá dentro e acaba aqui fora. No nosso corpo. Grite glória ao Senhor. Isso porque nós somos novas criaturas. Aquele que se converte a Jesus, ele se torna uma nova criatura. Se é uma nova criatura, os hábitos são outros. O vestuário é outro. Os pensamentos são outros. A maneira de falar é outra. Porque somos novas criaturas. Então tudo é novo. Porém, conforme a palavra de Deus, porque ela quem passará a guiar a nossa vida. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo, escute aí, tudo se fez novo. Eis que 50% foi feito novo, 60% foram feitos novos, 80% novos, eis que tudo se fez novo. Então, se eu abracei o Evangelho, esse princípio tem de estar dentro de mim. Tudo se fez novo, porque é a minha diferença do mundo e a minha separação do pecado. Aleluia! Nós não teremos os mesmos costumes dos gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não aceitaram o Evangelho. Todo aquele que não aceitou Jesus, que não lavou a sua veste espiritual, sua alma, no sangue do Cordeiro, ele é um gentio.
E os nossos costumes não podem ser idênticos aos costumes dos gentios. Não existe. O evangelho é feito de renúncia. Evangelho é apartar-se para o uso exclusivo do Senhor. Os meus costumes jamais podem ser idênticos àqueles que não se converteram. Os seus costumes, irmãs, não podem ser iguais a das mulheres que não têm os nomes escritos no livro da vida. Porque não pode ter união da luz com as trevas. Nem pode haver concordância entre Cristo e Satanás. Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 20. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis, mas como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Oh, maravilha, aleluia! Nós não aprendemos a andar nos mesmos costumes dos gentios, nas vaidades de seus sentidos e com o entendimento entenebrecido, ou seja, escuro, concernente às coisas de Deus. Portanto, a palavra diz que nós devemos ser santos em tudo. Santo, separado. Santo, afastado. Santo, cortado do pecado. Santo, distanciado do pecado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Porque eu sou santo. Então eu tenho, a partir de então, um novo padrão de vida, um novo estilo de vida. Minha vida é outra. Sua vida, irmã, é outra. Sua vida, irmão, é outra. Nós temos um novo padrão, e esse padrão orientado pela palavra de Deus. Efésios capítulo 4, verso 22 ao 24. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que é despojar? Lançar fora de si. Lance fora de si o velho homem. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais de quê? Do novo homem, que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia! Oh, glória a Deus! Justiça é santidade. Justiça é santidade. Grite assim, santidade. O princípio da diferença, da separação. Esta é a doutrina da palavra de Deus, chamada de santificação. É uma das grandes doutrinas da Bíblia Sagrada. E a vontade de Deus é que nós nos santifiquemos em tudo, começando por dentro e acabando por fora. 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, começando por dentro,
todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente. Sabe o que é plenamente? Completamente, inteiramente, integralmente, de todo. Conservados o quê? Irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer mais? Malaquias 3,18. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tem de ter um padrão. E esse padrão que nós temos hoje é orientado, mediado pela Bíblia Sagrada, a palavra de nosso Deus. Levítico capítulo 10, versículo 10 também. Desde a lei Deus fala, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Aleluia. Se for para viver tudo igual, para que o evangelho? Se for para fazer as mesmas coisas, para que o evangelho? Se for para ter o mesmo comportamento, para que estar na igreja? Se for para usar as mesmas coisas, o mesmo linguajar, os mesmos pensamentos, para que levar o nome de crente? Porque isso aí não é o evangelho do Senhor. Esse aí é o evangelho maldito. O evangelho dos demônios. Não é o evangelho de Cristo, Filho de Deus. Porque este é diferença, transformação, boas novas, salvação. Aleluia. Pode dar glória, glória, glória a Deus. Aí, vamos entrar num assunto sobre bijuterias e maquiagens. Se a Bíblia revela taxativamente um princípio de diferença e de separação em toda a forma de nossa vida, a maquiagem, bijuterias e joias não passam no crivo desta palavra. Quando elas se deparam, o uso delas se depara com esta palavra, você vê que uma verdadeira salva não tem parte com esse tipo de adereços e cosméticos. Porque não faz jus a uma santa do Senhor ter o mesmo comportamento de mulheres que não têm registros no livro da vida. E isso pode ser provado na Bíblia e na história. A maquiagem, ela surgiu no ano 3000 antes de Cristo. 3000 anos antes de o verbo se encarnar, foi inventada a maquiagem. Só para você ter ideia, Moisés, 1500 anos antes de Cristo, Moisés, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, Moisés viveu. A maquiagem foi inventada 3000 anos antes de Cristo. Ou seja, em Moisés já eram 1500 anos. Já era 1500 anos que já tinha sido inventada a maquiagem. Até Jesus completaram-se 3000 anos. Quem está entendendo, grite amém. Amém. A maquiagem do Egito era chamada de col. Grite assim comigo. Col. Bem alto. Col. Mais alto. Col. K-H-O-L. Col. Essa maquiagem foi inventada no Egito, era um pigmento preto, usado como contorno para os olhos e também para sublinhar as sobrancelhas. Foi o primeiro indício de maquiagem na história humana no Egito. As mulheres usavam um pó preto, alguns historiadores falam também que era um pó, tinha um certo tipo de pó, o col, meio verde metálico, que era feito a partir de ervas.
Então elas usavam para pintar o contorno dos olhos, para sublinhar, moldar a sobrancelha. Era um costume egípcio. Quando o povo de Deus passou pelo Egito, que o povo de Deus ficou 400 anos no Egito, o povo já tinha esse costume. As mulheres no Egito eram altamente vaidosas. Devido ao piolho, que era uma praga muito terrível naqueles dias, elas rapavam as cabeças e usavam perucas. Elas tiravam todo o pelo do corpo, justamente com medo de uma peste, com medo de que piolhos não pudessem ser freados. Então elas tiravam tudo. Tanto assim que muitos padrões de beleza hoje, até hoje, são inspirados no Egito. E foi justamente nessa época que a maquiagem foi inventada. A maquiagem tinha a ver com os deuses. Eles não podiam se apresentar aos deuses de rosto liso. Eles acreditavam que os olhos eram o espelho da alma. Por isso, contornavam os olhos para se apresentarem aos deuses, para os deuses lerem o que eles estavam pensando dentro deles. Então, esse tipo de cosmético veio do paganismo, veio do Egito, veio de crenças pagãs. E parece que eu vou até forçar a barra citando um texto aqui, mas não é. É que o povo de Deus é liberto do Egito. Parece que eu vou forçar, mas não é forçar, você vai entender. Temos de ser libertos do Egito. E quem fala isso é Yahvé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou Yahvé, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, aleluia, e da casa da escravidão, aleluia, e talabassuricai, aleluia. Êxodo 20, verso 2. O Império Grego também tinha uma forma de maquiagem, de pintar os cílios, de pintar o rosto. O Império Romano também tinha suas formas de vaidade. O batom é oriundo do Império Romano. As mulheres romanas, elas eram altamente vaidosas. Elas usavam joias no cabelo. Por isso a proibição do apóstolo Paulo, que fala em 1 Timóteo 2,9, que as mulheres não podiam usar tranças. Aí tem pessoas que dizem que é pecado uma irmã usar trança. Não! Quem fala isso está com analfabetismo bíblico. O pecado da trança era o seguinte: joias de ouro, fios de ouro eram colocados nas tranças das mulheres, porque elas usavam joias, elas usavam ornatos dentro de seus cabelos. Quem está entendendo, grite glória! Por isso a proibição do apóstolo Paulo, aquele tipo de trança com adereços, com fios de ouro, não podia ser usado. No Império Romano, as mulheres tinham uma vaidade tão grande, elas arrancavam todos os dentes. E elas faziam dentaduras de louça, para os dentes ficarem retinhos. Elas também rapavam as sobrancelhas e elas tinham vários tipos de sobrancelhas. Sobrancelhas finas, sobrancelhas grossas, sobrancelhas médias, e todo dia elas trocavam as sobrancelhas. Historiadores dizem que ao lado das camas das romanas tinha um armarinho cheio de cosméticos, cheios de adereços, e todos os dias elas se produziam para saírem às ruas. O que aconteceu? Esse pensamento que nós temos hoje, que a palavra condena por causa da santificação no espírito, na alma e no corpo, é o mesmo pensamento que tinham os primeiros cristãos. A partir do século IV,
com a queda do Império Romano, que o Império Romano caiu. Daniel falou que as pernas de ferro iam cair. E as pernas de ferro caíram. Já tinha caído a cabeça de ouro, Babilônia. Já tinha caído o peito e os braços de prata, o Império Medo-Persa. Já tinha caído o ventre e as coxas de bronze, o Império Grego. E chegou a vez de cair, porque a palavra de Deus não volta vazia. Chegou a vez de cair as pernas de ferro, e as pernas de ferro caíram, porque Deus vela da sua palavra para cumpri-la. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Da mesma maneira que Daniel tinha interpretado o sonho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2. Depois vocês leem essa profecia lá, o cumprimento dela, do sonho, e foi uma profecia. No século IV, o Império Romano rui, ou seja, ele cai. Com a queda do Império Romano, como o cristianismo cresceu, a fé cristã se espalhou por toda a Europa, por toda a terra, que foi crescendo. A vaidade acabou. Sabe por quê? Os historiadores falam, o fanatismo religioso falou mais alto, não, porque a igreja proibia. Então mulher não usava brinco, mulher não usava ruge, mulher não usava batom, mulher não usava pintura nos olhos, no cabelo, nas unhas, não. Por que isso acabou? Porque era mandamento da igreja. Qual igreja? A igreja de Cristo. Qual igreja? A igreja fundada por Jesus Cristo. Ele, a pedra angular. Morreu. A vaidade carnal e pessoal das mulheres se acabou. Alguns reis pagãos passaram a usar a aristocracia, pessoas mais ricas, desobedientes, que não queriam submeter. Algumas mulheres queriam usar, mas, enfim, no geral, acabou. O uso de adereços e de cosméticos ressurgiu. Sabe quando? No século XX. Aproximadamente em 1920. Agora tem 102 anos. Na Itália e na França. E deu uma parada ainda na Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, que tudo começou a vir a todo vapor. Na Inglaterra, as mulheres não usavam nenhum tipo de maquiagem, de adereço, porque mulheres que usavam eram tidas como vulgares. As mulheres são vulgares. Isso não é coisa da mulher direita usar. E aqui na América também. América do Norte, América Central, América do Sul. Esse sentimento ainda perdurava, que as mulheres que usavam cosméticos e adereços não eram vistas com bons olhos. Mas por quê? Porque a nossa cultura não aceitava esse tipo de comportamento. Isso foi ressurgido 100 e poucos anos. Vamos para a Bíblia agora? O que a Bíblia vai dizer? Maquiagens e joias à luz da Bíblia. O que será que ela diz? Maquiagens e joias na Bíblia eram idolatrias. As nações pagãs que absorviam em suas culturas adereços, piercings, brincos, colares, gargantilhas, tornozeleiras, braceletes, anéis. Nações pagãs. E quando Deus ele se encontrava com alguém, e quando Deus se revelava a alguém, esse alguém deixava tudo. Deus mandava tirar.
porque aquilo ali representava idolatria. Mas como assim idolatria? Cosméticos e ornamentos representavam cultos aos deuses. Eles se enfeitavam para os deuses. Eu dei o exemplo do Egito, que o qual tinha a ver com deuses. E da mesma forma as nações pagãs, nações dos cananeus. Eles se apresentavam aos deuses, cultuavam aos deuses com aqueles adereços, com aquelas pinturas. Isso aconteceu até na família de Jacó. Quando ele conquistou muitas bênçãos na casa de Labão, as filhas de Labão, as concubinas de Jacó, elas eram pagãs, elas estavam debaixo de ídolos, elas usavam argolas nas orelhas, sabe aquele brincão de argola? Elas usavam, e Deus mandou tirar. Aleluia! Mas por que Deus mandou tirar? Porque representavam idolatrias. E só quem é digno de culto é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Glória a Deus. Gênesis 35, do verso 1 ao verso 5. Veja aí o que a Bíblia Sagrada diz acerca. Deus falou assim: vocês vão mudar de roupa. Eu não quero mais que vocês usem as mesmas vestes do paganismo. Vocês vão mudar e vocês vão tirar essas arrecadas. O que são arrecadas? Arrecadas são brincos de argola, metálicos. Do 1 ao 5. Gênesis 35, do 1 ao 5. Preste atenção. Depois disse Deus a Jacó. Deus que falou. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Era para fazer um altar ao Deus verdadeiro. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai os vossos vestidos. Mudai as vossas vestes. Continue. E levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos. Deram todos os deuses estranhos, as estátuas, as imagens, os amuletos, tudo. Vai lá. E as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Amém! Está vendo aí? O terror de Deus só se manifestou quando arrancaram aqueles brincos das orelhas. Quando se purificaram no Senhor e na sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Ah, mas hoje não tem nada a ver, porque a argola que eu uso na orelha, o brinco que eu uso, não tem a ver com deuses pagãos. Mas a origem é deles. Veio deles. Você está com um instrumento que não é do Senhor. Pertence aos deuses pagãos, costumes de deuses pagãos. Você aceitou o Deus verdadeiro. Obedeça a palavra. Purifique-se na palavra. Mude a sua veste. Arranque as arrecadas. Aleluia! E Deus vai se manifestar. Vamos mais. Adereços eram costumes de nações pagãs. Coloque isso em sua mente. Você nunca lerá na Bíblia Sagrada Deus mandando mulher colocar alguma coisa. Deus fez Eva. Deus não fez brinco em Eva. A roupa Deus fez. Mas brinco Deus não fez. Pintura da unha Deus não fez. Batom Deus não colocou. Aleluia.
Mas então de onde surgiu tudo isso? Das religiões pagãs. Quando eu digo religiões pagãs, aquelas que não prestavam culto ao Deus da Bíblia, a Yahvé, o único e verdadeiro. Quando o povo de Deus veio do Egito, que eu falei com vocês, 400 e tantos anos no Egito, o povo de Deus veio com todo o costume do Egito. Categoricamente as mulheres vieram com col, vieram com braceletes, vieram com pulseiras, com correntes, elas vieram com tudo. 400 e tantos anos de domínio no Egito. Então, elas absorveram os costumes egípcios para si. E Moisés estava recebendo a lei de Deus, Deus tinha escrito nas tábuas de pedra com o dedo dele. Deus escreveu nas tábuas de pedra, enquanto Moisés estava recebendo a lei de Deus, 40 dias lá, morreu. A gente precisa de deuses, no Egito tinham muitos deuses, mas como que a gente vai fazer um Deus? Nós temos aqui um jeito. E o que eles usaram para a feitura daquele bezerro de ouro? Justamente os adornos que as mulheres tinham. Mas esses adornos vieram de onde? De onde, irmãos? De onde? Foi Deus que deu? Não. Foi quem? O Egito. Êxodo 32, do verso 2 ao verso 4, diz assim: E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e dos vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Aqui, os seus deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Um bezerro de ouro. A Bíblia diz, quando Moisés desceu, Moisés se irou, ele quebra as tábuas da lei, porque ele se irou. Moisés, a Bíblia diz que Deus começa a matar aquele povo, Moisés pede misericórdia. Moisés, ele moe aquele bezerro, coloca na água e faz com que aquele povo beba água. Mas agora chegou um momento que Deus queria mandar um avivamento. Só que para Deus mandar um avivamento, o povo tinha de tirar os costumes do Egito. Senão o avivamento não ia acontecer. Aleluia. E aí que Deus ele mostra uma diferença. Vocês têm que abandonar. Para eu me manifestar, vocês têm de abandonar. Vocês têm de deixar. Tem de deixar. Aleluia. Você quer a presença de Deus na sua vida? Tem de deixar os costumes do mundo. Você quer ter um pacto com Deus? Tem de deixar o costume do mundo e ser santo, separado, apartado em toda forma de viver. Aleluia! Aleluia! Êxodo 33. Êxodo 33, do 2 ao 6. E enviarei um anjo adiante de ti. Deus está falando, eu vou enviar um anjo diante de vocês. E lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E, ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Quando Deus falou que não ia mais com eles, eles nem colocaram os atavios mais. Aleluia. O que é atavio? Você sabe o que é. Atavio é brinco, atavio é pulseira, atavio é bracelete, atavio é anel. Isso tudo é atavio. O povo se entristeceu e o que o povo fez? Nem vamos mais colocar atavio. Por que eles associaram Deus não vai com a gente está com atavios? Eles próprios se aperceberam.
A gente está com utensílios que não agradam a Deus. Aí às vezes quando eu falo com você para abandonar, não tem nada a ver. O povo de Israel obedeceu. O povo de Israel creu que Deus ia mandar avivamento, mas eles tinham que se libertar. Mas às vezes quando a gente fala para alguma irmã, tem nada a ver. Aquela igreja ali pode. Por que aquela igreja de falso profeta? Por que aquela igreja não tem parte com Deus? Aleluia, glória a Deus. Não tem parte com a palavra do Senhor. Tem parte às vezes com o seu dízimo. Tem parte às vezes com o que você dá lá. Mas não tem parte com a palavra genuína, verdadeira do Deus de Israel. Porque quando se obedece a palavra, se cumpre a palavra cabalmente. Não é o que eu quero, é o que ela diz. A pessoa cumpre. A pessoa se coloca na posição. Escute aí. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és. Teimoso, obstinado é teimoso. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios. Aí Deus mandou agora, tire. Para que eu saiba o que te hei de fazer. Deus falou, se vocês tirarem, eu vou dizer para vocês o que eu vou fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios. Despojar, lançaram fora de si, jogaram fora. Ao pé do monte Horebe. Aleluia. Lançaram de si seus atavios ao pé do monte Horebe. Oh, glória a Deus. Lê mais um, lê outro, 6. E tomou, eu sei. Pode ler. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. O povo começou a buscar e Deus começou a se manifestar. Aleluia. Mas para Deus se manifestar, Deus falar, eles tiveram de lançar fora de si os atavios. Então aqui está a palavra. Você quer que Deus se manifeste na sua vida? Eu quero ser usada como as missionárias nos livros. Lance de ti seus atavios. Eu quero fazer muitos hinos espirituais. Lance de si os atavios. Mas eu quero ser uma bênção. Lance fora de sua vida os atavios. Aleluia! Cumpre a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já estou acabando. Maquiagens e joias representavam também prostituição. Eu quero deixar bem claro, eu não estou falando que atualmente mulheres que usam, que até homens também estão usando, mulheres que usam, homens que usam, todos estão em prostituição. Quem está entendendo, grite amém. Porque eu sei que tem muitas pessoas que não praticam tais coisas, embora usem os adereços. Eu estou dizendo a origem. Quem está entendendo bem claro, grite amém. Amém. A origem das joias e das maquiagens tem a ver com a prostituição. As pessoas que usavam tais atavios, tais cosméticos, não eram benquistas. Não eram vistas com bons olhos, porque era próprio de pessoas que tinham a vida irregular no tocante à moral. E até mesmo Deus, quando Deus ele vai comparar o pecado de Samaria e o pecado de Jerusalém, como que Deus vai comparar o pecado dessas duas cidades? Deus chama Samaria de Olá e Jerusalém de Oolibá. E como que Deus compara Samaria, Olá, e Jerusalém, Oolibá? Como que Deus vai fazer a comparação? Porque essas duas cidades estavam em prostituição espiritual, se envolvendo com falsos deuses, se envolvendo com sacrifícios pagãos, se envolvendo com pecados terríveis. E como que Deus compara com as maquiagens? Como que Deus compara?
com as joias. Mas por quê? Porque naquele tempo joias e maquiagens representavam pessoas dessa classe social. Porque também era próprio deles. A apresentação deles ao mundo eram com esses adereços, com esses cosméticos. Assim eles mostravam que andavam nesses tipos de pecado. E assim Deus compara duas cidades. Ezequiel, capítulo 23, do 40 ao 45. Escutem aí. E o que mais é? Mandaram vir uns homens de longe, fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeites. Coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeites. Continue aí, tem mais. E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada. E puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto. Homens de classe baixa, beberrões. Aquilo que eu falei da classe que tinha a ver, que tinham esses comportamentos. E puseram braceletes nas suas mãos. Tá vendo? E coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios. A envelhecida em adultérios. Agora deveras se contaminarão com ela e ela com eles. Se contaminarão, impureza sexual. E entraram a ela. Entraram a ela, ou seja, tiveram contato. Como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres infames. De maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras e como se julgam as que derramam sangue, porque adúlteras são e sangue há nas suas mãos. Quem compreendeu, grite amém. Amém. Então, muitas mulheres hoje jamais não praticam até esses pecados, embora usem cosméticos e adereços, mas não têm uma vida, por vezes, uma vida pessoal infame. Só que a origem dos ornatos e dos cosméticos, além de ser dos costumes pagãos, esse tipo de coisa era próprio de pessoas infames. As pessoas de bem não andavam com isso. As pessoas que zelavam de seu pudor, zelavam de sua vida, não andavam assim. Então, na verdade, hoje a sociedade quer esconder. Porque você não foi ensinado que isso, quem usava, era uma mulher infame. Nunca você foi ensinado. Na escola ensinam de tudo, mas isso aqui você nunca aprendeu. Mas só que a palavra de Deus não deixa ninguém enganado aqui. Aleluia. E tem mais textos da Bíblia, você só está se apegando a um texto, tem mais. Provérbios capítulo 7, versículo 10, também vai dizer claramente, 7:10 de Provérbios. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Está vendo? Muito claro. Tem mais. Oséias capítulo 2, versículo 13. Também mostra que os pagãos tinham tais costumes em seus cultos de prostituição, seus envolvimentos com ídolos. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Aleluia! Então, não é próprio para uma serva de Deus usar tais enfeites. O histórico não é bom. A história mostra que esse tipo de ornamento nunca fez parte daqueles que serviam Deus verdadeiro.
Hoje querem enganar, hoje querem ocultar, mas a palavra de Deus é às claras. Irmã, não coloque no seu corpo aquilo que teve origem na infâmia. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Seu corpo é santuário do Deus vivo. Não coloque no seu corpo essas coisas. Aleluia. E por último, cosméticos e adereços são vaidades. O que significa a palavra vaidade? Grite assim comigo. Vaidade, aquilo que é vão, ilusório, passageiro, vazio. Isso é vaidade. Vaidade é aquilo que é vazio. Ou seja, é um engano. Mesma coisa um tronco de embaúba. Embaúba, aqui na Serra tem muito embaúba. É um tronco bonito, bem reto assim. Meu pai disse que quando ele era criança, meus avós usavam para fazer as vigas da casa. Não usavam caibro, usavam embaúba. E também eu, quando criança, eu lembro de meu pai pegando embaúba, cortando ao meio, porque a embaúba é oca por dentro. Então ela serve de cano para bica. Mas por fora, a embaúba, o tronco dela parece lindo. Só que é oco por dentro. Porque um dos sentidos da palavra vaidade é oco, vazio. Pelo seguinte, por fora parece linda. Esplendorosa. Mas é oca. E é vazia. Sabe por quê? Aquilo é engano. Aquilo não pertence a ela. Aquilo não é dela. É passageiro. Vaidade é aquilo que é passageiro. O batom é passageiro. A rena na sobrancelha é passageira. A pintura do cabelo passageira. A pintura das unhas passageira. A pintura dos cílios passageiro. Passageiro. Até o botox que estão colocando é passageiro. Até a plástica que estica tudo é passageira. Chega uma hora que nem tem mais o que esticar. Fica com a boca grande e feia. Porque é passageiro. E por isso que a palavra está nos orientando. Você não deve abraçar essas vaidades que são passageiras. Você não deve abraçar essas vaidades porque são ilusórias. Elas não condizem com a realidade. E Deus é Deus de verdade. Deus não é Deus de engano. Deus não é Deus de mentira. Deus não é Deus de coisa errada. E tudo isso é vaidade. Se a mulher, ela pinta a boca, ela passa batom, por quê? Ela quer ficar bonita. Ninguém passa batom por passar. Se ela coloca um brinco na orelha, para quê? Ela quer se achar simpática, bela, atraente, bem vista. Por que pinta a unha? Ai, minha unha está tão feia assim. Porque ela quer se achar bonita. Ai, vão ver minha unha. Ninguém põe cosmético e joias por pôr. É verdade ou mentira? Quando as irmãs colocavam por pôr? Vocês colocavam para se acharem atraentes, bonitas. Aí é a vaidade. Porque isso é mentira. Isso aí é engano. Salmo 4, verso 2, diz assim: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Aleluia! Até quando vai buscar essa mentira? Ah, mas meu cabelo está preto. Mentira, é branco igual uma neve. Deus está vendo. Ah, mas minha boca é vermelha. Mentira! O que você quer mostrar? Até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Tudo isso é mentira. E o nosso Deus não é Deus de mentira, de engano. Ele é a verdade. Se você usa alguma coisa com o intuito de enganar, é pecado. E esse entendimento é meu? Não. O entendimento da igreja primitiva. Os primeiros cristãos, eles não usavam essas coisas.
A igreja primitiva não usava. Irineu escreveu, Tertuliano escreveu, Minúcio Félix escreveu, Lactâncio escreveu, os pais da igreja escreveram. As irmãs não usavam essas coisas. E esse entendimento que eu estou dando, que é engano, você pode até estar falando aí, não é assim. É assim! É assim! Porque a igreja primitiva interpretava assim. E quem estava mais perto dos apóstolos eram eles. Eles sabem da verdade, eles deixaram registrados. Clemente de Alexandria, no ano 195 depois de Cristo. 195 depois de Cristo, Clemente de Alexandria disse assim: que pensa Deus da beleza artificial quando condena todo tipo de engano? O que pensa Deus da beleza artificial quando condena todo tipo de engano? Porque essa beleza dos cosméticos e das bijuterias, escute aí, beleza artificial. E se Deus condena todo tipo de engano? Isso é uma forma de engano. Clemente de Alexandria disse mais assim: como diz o apóstolo, o tempo é breve. Não devemos adotar atitudes e poses ridículas, como algumas mulheres que podem ver-se nas procissões dos deuses pagãos, nas procissões cuja maquiagem exterior denota uma surpreendente suntuosidade, beleza. Mas, interiormente, elas são miseráveis. Mas quem é que disse isso aqui? Clemente de Alexandria, da igreja primitiva. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! E para nós encerrarmos, vai lá, diácono Bruno, Jeremias 4:30. Glória a Jesus. Pode pintar o que for. Pinta a boca, Deus sabe que não é essa cor. Pinta as unhas, Deus sabe que não é essa cor. Pinta o cabelo, Deus sabe que não é essa cor. É engano, é mentira, é oco, é vazio. E a Bíblia diz isso. Agora, pois, que farás, ó assolada? Assolada. Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com o antimônio. Antimônio, semelhante ao col, o antimônio. Debalde te farias bela. Debalde te farias bela. Sabe o que é debalde? Em vão. Aleluia! Debalde te farias bela em vão. Te farias bela. Para os homens está linda, para Deus está horrível. Glória a Deus. Porque Deus diz aqui: em vão te farias bela. E para nós encerrarmos, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11, o apóstolo Paulo, para a gente fechar, ele diz assim: mas como convém a mulheres que fazem profissão... o 10. É o 10, 2:10. 2, 9 e 10. O 9 e 10. Isso. Que do mesmo modo... as mulheres se ataviem... Calma aí. Ataviar significa se enfeitar. Então a Bíblia aqui não está proibindo nenhuma irmã de andar bonita, ajeitada, combinando com roupas belas. Quando o apóstolo Pedro diz a respeito do luxo dos vestidos, é quando eu uso uma roupa com o intuito de ser melhor do que você. Isso Deus vai condenar, seja quem for, tanto homem como mulher. As escrituras não estão proibindo nenhuma mulher de se ataviar, ou seja, de se enfeitar, de se embelezar. Então a irmã pode andar com roupa bonita, pode andar com sapato bonito, pode andar com seu cabelo naturalmente, porém de forma bonita. Isso não é pecado, que do mesmo modo as mulheres se ataviem. Eles falam que as mulheres se embelezem. Vocês podem, só que ele vai dizer dentro dos padrões da palavra de Deus. Então as irmãs podem andar. Mas é que aquelas irmãs agora abandonaram tudo, vivem com uma cara de derrotada, com um rosto feio. É que essas daí também não são libertas. Glória a Deus. Está me ouvindo? Essa daí com essa cara amassada, com essa cara enfunada, ela não é liberta. Ela é uma sepultura caiada.
porque ela pensa que essa roupa, ela pensa que esse cabelo, só isso aí basta. Não, a gente tem que se santificar por dentro e por fora, aleluia, levar a palavra de Deus de verdade. Aí às vezes até as moças ficam, ai meu Deus, não, as moças podem andar bonitas, as irmãs também, dentro dos padrões da palavra de Deus. Aí que é a lindeza, que a irmã vai conseguir mostrar para o mundo, olha ela é decente, se veste bem, bonita, uma serva de Deus. Isso vai atrair as outras também para aceitarem esta palavra da maneira que ela é. Glória a Deus! Glória a Deus! Vai lá. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Traje honesto. Com pudor e modéstia. Modéstia, ausência de vaidade, aquela vaidade carnal, pessoal, pecaminosa, não. Vocês vão se ataviar com decência, com pudor e com modéstia, sem essas vaidades do mundo. Não com tranças ou com ouro. Tranças, a Bíblia está proibindo a trança aqui? Não. Está proibindo a mulher usar trança? Não. Eram fios de ouro que ficavam dentro dos cabelos, joias, moedas que ficavam dentro dos cabelos. O apóstolo Paulo está condenando isso. Ou com ouro ou pérolas. Por isso que cita tranças ou com ouro ou pérolas. Ouros e pérolas iam dentro das tranças, dentro dos cabelos, dos cachos. Ou vestidos preciosos. Vestidos preciosos, como eu falei, luxuosos, caríssimos, ou seja, a pessoa usa com o intuito de mostrar para o outro superioridade. Aí não. Você pode comprar uma roupa bonita, tudo, mas nunca mostrar superioridade. Maior é o Senhor. Aleluia. Somos servos uns dos outros, aleluia. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Amém! Amém. Então, as mulheres que fazem profissão de fé, as mulheres que servem a Jesus verdadeiramente, elas servem com boas obras, na modéstia cristã. Glória a Deus. Sem cosméticos, sem ornatos, não! Elas vão se ataviar como convém a uma santa do Senhor. Que o Espírito Santo fale cada hora em seu coração esta verdade. Que o Espírito Santo prossiga falando em seu coração, em sua alma. Glória a Deus.